Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês no altar. Agradecer mais uma vez ao nosso pastor Josué Brandão, meu pai. E agradecer a minha esposa por estar comigo. E agradecer a vocês por estarem aqui. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o 21. Todos acharam? Diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Nós vamos observar ao longo da Bíblia que a maior certeza que há na palavra de Deus é que Jesus Cristo morreu por mim e por você, e através dele a sua obra nos alcançou, nos dando a oportunidade da reconciliação, da justificação e da salvação. Nós vamos ver que a obra, o plano salvífico, é uma obra completamente da autoria do nosso Senhor. O homem não faz parte de nenhum momento da obra do sacrifício de Cristo. Se o homem tem um papel nisso tudo, é simplesmente o papel de ter caído. É o papel de ter pecado contra Deus e violado as leis de Deus. Se há alguém que pense que tem participação na salvação, é uma mentira. A salvação, a obra salvífica, pertence completamente a Deus. A reconciliação e a oportunidade que temos de usufruir dessa vida que temos, a oportunidade que temos de usufruir da misericórdia de Deus, do seu amor e da sua graça, é simplesmente porque Deus escolheu e permitiu que tivéssemos essa oportunidade. Não temos capacidade nenhuma de conhecer, de criar ou planejar tal plano. E se tivéssemos a capacidade de compreender e até planejar esse plano, não teríamos a capacidade de pagarmos o preço que Jesus pagou por todos nós. Não seríamos capazes nem de pagar o preço de nós mesmos. Se cada um pagasse o preço pela própria vida, ainda assim não seríamos capazes. E através de Jesus Cristo, Deus encarnado, pagou o preço por todos nós. E por conta disso temos a oportunidade de vivermos a reconciliação com Deus através de Cristo. Nós vamos ver que o pecado, ele divide, ele quebra, ele separa, ele desintegra o relacionamento de Deus com o homem. O pecado, ele gerou um processo e provocou um abismo espiritual. Ele separou o homem de Deus. O pecado, ele provocou um abismo social. Ele separou o homem do próximo. Ele provocou um abismo psicológico, porque o homem entra em guerra com si mesmo. O homem é dividido na carne, no espírito. E o pecado provocou um abismo entre o homem e a natureza. Passamos a depredar, passamos a perseguir a natureza. A Bíblia vai dizer que a natureza chora pelo dia da volta de Cristo. Então nós vamos ver que o pecado,
Ele separou e desintegra o homem de Deus, de si mesmo, do próximo e da criação. Então nós vamos ver que existe a necessidade de reconciliação. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você: a necessidade da reconciliação do homem com Deus. No versículo 19 do texto que lemos, vai dizer assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. A obra de Cristo, a obra através de Cristo, indica que Deus continua a reconciliar o homem continuamente. A obra de Cristo foi feita lá atrás, mas a consequência da sua obra, que é a nossa salvação e a nossa reconciliação, está continuamente sendo praticada todos os dias em Deus. Deus a todo instante Ele reconcilia o homem consigo através de Cristo. Então aqueles que pensam que o tempo já passou, na verdade a todo instante é o tempo em que Deus quer se reconciliar consigo. Nós vamos ver que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. Nós vamos ver que todos foram destituídos da presença de Deus. Todos foram afastados da glória de Deus. E todos nós juntamente seremos julgados por Deus. Todos nós, não existe a oportunidade ou a opção de A ou B não ser julgado, mas todos nós seremos julgados diante de Deus em seu tribunal. Gálatas, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 vai dizer assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós não seremos julgados pela nossa aparência, pela nossa cor de pele, pelos nossos status, mas seremos julgados pelo bem ou o mal que praticamos com a nossa vida. Nós seremos julgados pelo bem que planejamos através do nosso coração e da nossa mente, sendo praticada pelo nosso corpo. Só que interessante é que Paulo deixa muito claro é que todos nós compareceremos diante de Deus. Isso é importante frisar e aplicar e entender, porque existe e sempre existiu, e infelizmente sempre existirá, aqueles que julgam que são melhores do que os outros, aqueles que acham que têm a capacidade de julgar. E quando o homem se coloca nessa posição, ele está se colocando na posição que pertence só a Deus. Só Deus pode julgar, só Deus pode dizer o que é certo e o que é errado e dar a consequência sobre o seu ato. Nós vamos ver que Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12, vai dizer assim: você porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Paulo enfatiza que todos nós iremos comparecer diante dele, e quem somos nós para julgar o irmão? Nós precisamos de reconciliação, e todos nós também nos apresentaremos diante de Deus. Então, irmão, a mesma demonstração que Paulo está dando à igreja de Corinto, de Romanos, é aplicada aos nossos dias de hoje. Quem somos nós para julgarmos o nosso irmão? Por que desprezamos ao nosso irmão? Paulo está demonstrando isso porque lá no mesmo texto do capítulo 14 de Romanos, do versículo 1 ao 3, Paulo está enfatizando sobre maturidade cristã. Ele está enfatizando e chamando a atenção que os mais fortes estavam desprezando os mais fracos, e os mais fracos estavam julgando os mais fortes por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles comiam, por aquilo que eles bebiam. E a questão aqui é que esse estilo de vida é injustificável diante de Deus.
O julgamento entre nós é injustificável diante de Deus. O que Paulo está dizendo assim, e chamando a atenção, que acima de qualquer coisa, acima de qualquer erro, acima de qualquer pecado, lembre-se, porque ele é o seu irmão. Agora olha para mim e presta atenção. Isso acontece nos nossos dias, de julgarmos o nosso irmão por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala. Ei, tira o travessão do olho antes de querer tirar o cisco no olho do irmão. Cuida do próprio pecado antes de perder tempo se preocupando com o pecado do outro, porque só quem pode julgar o pecado do outro e o seu pecado é Jesus Cristo, é Deus no tribunal dele. Então nós vamos perceber e chamar a atenção que todos nós necessitamos e estaremos diante de Deus no tribunal. Então não devemos perder tempo se preocupando com o outro, porque todos nós estamos no mesmo nível. O fato de eu estar aqui em cima não faz de mim alguém mais santo do que o senhor, do que a senhora. O fato de vocês estarem aí não faz de vocês mais santos do que eu, mas nós somos irmãos, co-herdeiros com Cristo. Todos nós seremos julgados da mesma maneira. E chamando a atenção agora, é muito comum porque transformamos os nossos líderes em anjos. E deixa eu dizer para vocês, não somos. Somos tão pecadores e falhos como qualquer um. Então não vamos julgar o nosso irmão, porque todos nós estaremos diante de Deus da mesma maneira, sendo julgado pelo bem ou pelo mal que iremos fazer ou que fizermos. Então vamos entender que nós seremos julgados pelas nossas palavras, seremos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pela nossa omissão, e também seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos planos, pelos nossos sonhos. Nós vamos ver que o nosso coração carnal, ele tem tendência em se desviar. A tendência do nosso coração carnal é de ir contra os preceitos de Deus. É só ler Oséias que o homem tem tendência em se desviar do caminho de Deus. Portanto, não existe o mais santo, porque até o mais santo ainda tem um coração carnal. E o homem em si tem tendência em se desviar. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer que gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ah, Jones, você está sendo muito extremista. Não sou eu, é Tiago. Nós podemos ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como partilhar da mesa do mundo e partilhar da mesa de Deus. Não tem como comer e beber dos manjares do mundo e fazer a janta no final do dia na presença de Deus. Não tem como tomar café na mesa do ímpio, ou ser como ímpio, e de noite estar na presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Não existe ao mesmo tempo a amizade de Deus e a amizade do mundo. Deus não divide o nosso coração com ninguém. Deus é prioridade, Deus é exclusivo. Deus não fica igual a menino correndo atrás. Deus não fica igual a namorado ciumento atrás da sua vontade, do seu tempo, da sua presença, da sua atenção. Deus é Deus, permanece sendo Deus, será sempre Deus. Ele foi Deus, Ele é Deus, sempre será Deus. E não necessita que nós, Ele não necessita de nós, mas somos nós que necessitamos da sua presença. Tem muita gente que acha que está fazendo um favor a Deus por se ajoelhar diante dele, quando na verdade é nós que estamos nos fazendo um favor de estarmos na presença dele. A Bíblia não fala em nenhum momento que Deus necessita se reconciliar com o homem, mas a Bíblia fala o tempo inteiro que é o homem que necessita se reconciliar com Deus. Nós vamos ver que 1 João capítulo 2 versículo 15 vai dizer assim: não amem o mundo
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está falando não é que não podemos ter riquezas, posses, conquistas. O que João está dizendo é que não ame as coisas do mundo, ame a Deus. As coisas do mundo são passageiras. Tiago vai dizer que a vida é como um vapor que logo se vem e logo se vai. Eu tenho um amigo, é só ele conseguir uma boa quantia financeira que ele sai da igreja. Quando acaba tudo, ele volta. Ele ganha, ele sai. Ele perde, ele volta. Ele está brincando com Deus. E quantos de nós ficamos assim: eu amo minhas coisas, eu amo a Deus. Aí fica comparando o mesmo amor e entregando o mesmo amor que entrega as coisas, entregando a Deus, como se Deus fosse mais um objeto, quando não é. Deus não é objeto, Deus não é passageiro, Deus é Deus e Deus é eterno. As coisas não têm o poder de te dar a salvação. As coisas podem até preencher uma necessidade momentânea, passageira, mas as coisas não nos dão a oportunidade de passarmos a vida inteira na presença de Deus eternamente. Mas as coisas têm o poder de tirar a tua vida e te levar eternamente ao inferno. Onde é que estamos depositando o nosso amor? Nas coisas ou em Deus? Porque se estivermos amando as coisas, o amor do Pai não está em nós. Nós vamos perceber que Deus é o autor da reconciliação. Versículo 18 vai dizer que, ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jamais o ser humano pode dizer que a renovação tem origens no plano humano, como eu falei, mas o autor central do plano é Deus. Tudo provém de Deus, tudo vem dele, é para ele, é por ele, e tudo é dele. Nós vamos ver que a nossa salvação é iniciativa e obra de Deus. Vamos ver que a parte ofendida, Deus, é justamente aquele que faz e planeja a obra da salvação. Aquele a quem foi ofendido é quem senta para planejar a nossa reconciliação. Ei, devia ser nós, a parte que ofendeu, que deveríamos ir até ele, mas é ele que vem até nós. Não somos merecedores do seu amor, não somos merecedores da sua graça, não somos merecedores da sua misericórdia, mas mesmo assim ele veio até nós antes que fôssemos até ele. Compreende que nós ofendemos a Deus, nós quebramos os princípios da lei, nós quebramos os princípios divinos, nós pecamos contra ele, e é ele que vem até nós com o plano da salvação, nos dando a oportunidade, mais uma vez, de estarmos reconciliados com ele. É a parte ofendida que veio até nós. Jesus nos dá uma lição de humildade e amor eterno. O amor de Deus não é consequência do nosso amor, mas a oportunidade que temos de amá-lo é consequência porque ele nos amou primeiro. Você, nós só podemos amá-lo porque ele nos entregou primeiro o amor dele. Entenda que a nossa vida só existe porque ele nos amou. Nós muitas vezes estamos vivendo uma vida, nós tivemos a oportunidade de viver a graça, de viver em misericórdia, de viver em amor, mas mesmo assim queremos todos os dias viver em pecado, não valorizando a graça que ele nos concedeu. Desculpa a palavra, é muita burrice. Receber o amor do Pai e não retribuir, receber a dádiva da vida e não retribuir, receber a oportunidade da vida e não retribuir, receber o dom da palavra, do amor, da família
do relacionamento, de qualquer coisa que temos ao nosso redor, e não retribuirmos a nossa oportunidade com a nossa vida diante dele. Mas Deus não obriga ninguém, porque Jesus fala que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ele fez tudo e ainda assim deu a oportunidade para aqueles que não querem segui-lo. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Nós vamos ver que Jeremias capítulo 31, versículo 3 vai dizer assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu o amei, por isso com bondade o atraí. Jesus, Deus, a Trindade, nos atrai à sua presença com o seu amor eterno. Ontem eu passei aqui na avenida, os bares estavam cheios, todo mundo no início da noite está até bem, feliz, legal, bonito, bonitinha. Chega no final da noite, pode passar na mesma avenida, tem gente caída nos cantos, chorando, vomitando, porque tenta preencher o vazio com bebida, com drogas, com qualquer coisa, mas quem preenche a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. Pode até ser legal a sensação no início, somos a geração com mais conhecimento na história, somos a geração que tem mais acesso à tecnologia e avanço, somos a geração que tem mais acesso à ciência, à medicina, à cura, a remédios, somos a geração com mais acesso a drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, que usam drogas, que bebem, que usam cocaína, maconha, qualquer tipo de droga que estão inventando todo dia. Mas somos a geração mais depressiva, mais suicida, porque não conhecemos o amor de Deus para conosco. Do que adianta termos tudo isso, se todo dia tem gente em depressão, se suicidando, se matando, se jogando no lamaçal do pecado? Só o que pode nos completar é o amor de Deus, o amor eterno que nos atrai a todo instante à sua presença. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20 vai dizer que, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe deram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ei, Jesus Cristo, o Cordeiro, foi morto antes e planejado da fundação do mundo, mas manifestado em nosso tempo, por amor a nós. O autor da reconciliação, Deus, planejou tudo antes que qualquer coisa fosse formada, fosse feita, fosse construída. A gente até consegue planejar um amor do tipo assim, vou citar o meu exemplo: olhei para ela, planejei amá-la, mas só foi necessário porque eu estava vivo, então foi do momento presente para o futuro. Mas Jesus, Deus nos amou no passado, antes mesmo que fôssemos formado, criado. Eu não sei se vocês entendem, eu particularmente não tenho capacidade para entender a dimensão do amor de Deus por nós. Ele planejou a morte do seu próprio filho, para morrer por pessoas que não foram formadas. Deus poderia ter nos tratado como tratou os anjos. Como assim? A terça parte do céu foi banida da sua presença. Anjos caídos. Lúcifer, detentor da luz, foi banido da presença de Deus. Mas Deus, com sua misericórdia, nos trata com amor que excede a todo entendimento. Ele nos amou e nos deu a oportunidade mais uma vez. Todo dia é o momento de nos achegarmos a Deus, porque amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã, não deixe para retribuir o amor de Deus amanhã, porque amanhã não existe.
Amanhã, mas eu quero me casar, eu quero planejar isso, eu quero fazer isso. Ok, faz tudo isso vivendo debaixo do amor de Deus. Deus não te tira a oportunidade de viver, mas Deus completa a sua vida. As pessoas acham que seguir a Cristo é um sacrifício, é um peso. Ei, não há peso maior que sobressaia ao privilégio de servi-lo. Não tem prazer momentâneo que sobressaia sobre o amor de Deus na eternidade. Eu não entendo não. Como pessoas não se jogam na presença de Deus. Deus deu o seu Filho por amor a nós. A cruz de Cristo não é uma causa, é a prova do amor dele por nós. Imagine comigo Deus sentado, pensando, escrevendo, planejando a morte do seu filho, conversando com o seu filho, dizendo assim: vamos, porque eles perecem do meu amor, eles precisam do meu amor, eu quero que eles estejam na minha presença, eu quero me relacionar com eles. E Deus vendo pessoas desvalorizando tal plano, pessoas cuspindo no seu filho, pessoas espancando o seu filho, pessoas zombando o seu filho, zombando do seu amor, quando é um privilégio viver desse amor. Estamos valorizando de fato o amor de Deus? Estamos de fato dando nossa vida a Deus como consequência do amor dele para conosco? A cruz de Cristo é o resultado, mas não a causa. A cruz de Cristo é a consequência do amor de Deus. Jesus não nos amou por causa da cruz, mas por conta do nosso amor, ele foi para a cruz. A cruz é um meio de passagem pelo qual ele mostrou o seu amor para pagar o preço por nós. É o Deus ofendido que começa e que tem a iniciativa de gerar a reconciliação entre ele e o homem. Não foi a cruz de Cristo que gerou amor no coração de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz. A cruz foi gerada através do amor de Deus para conosco. A cruz nos mostrou a ira de Deus. Que ira, Jones? É só ler a Bíblia que a ira de Deus veio sobre o seu Filho, para que fosse revelado a nós o Deus da misericórdia. Não conheceríamos a Deus da misericórdia se Jesus Cristo não tivesse levado sobre si a ira do seu Pai. Nós vamos ver que é apresentado a nós Emanuel, Deus conosco. Deus até então era um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que manda queimar Sodoma e Gomorra. Mas agora é apresentado a nós através da cruz de Cristo, Deus misericordioso, Deus conosco, Deus amoroso. A cruz nos permite entender e conhecer o elo que nos unifica a Deus em seu amor. A cruz nos une através de Cristo e nos assegura a nossa eternidade na presença dele. O amor de Deus gerou a cruz. Calvino vai dizer que, sem ser levado pelo nosso amor, Deus primeiro nos amou. 1 João capítulo 4 versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. A gente só pode levantar a mão para o céu e adorá-lo porque Ele nos amou primeiro.
Nós só podemos exaltá-lo e louvá-lo e engrandecê-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos render a nossa vida e entregar nossa vida como oferta em seu altar porque Ele nos amou primeiro. E nós só podemos viver uma vida de intimidade, de relacionamento com o próximo, com a nossa família e com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Paulo diz em Romanos que, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não nos ama porque nos apresentamos a Ele porque somos perfeitos. Deus nos ama simplesmente porque Ele nos ama, porque pertencemos a Ele, porque somos criaturas dEle, porque fomos feitos por Ele e para Ele. A nossa vida deve ser uma constante glorificação do seu nome. Ainda quando éramos pecadores, Ele nos amou. Tem muita mãe que ama o seu filho quando ele é gerado. Tem outras que constroem o seu amor durante a gestação. Tem outras que de fato têm o ápice do amor quando a criança está em seu colo, quando a criança está sendo gerada de fato. Mas Deus nos ama ainda como pecadores, antes que fôssemos formados, antes que fôssemos perfeitos. Ele nos amou. A gente fica querendo demais que o próximo seja perfeito, quando nem Deus precisa de nós perfeitos. A gente quer casar com a mulher perfeita, com o homem perfeito, quer o professor perfeito, quer o trabalho perfeito, quer a posição perfeita, mas Deus não exige de nós perfeição. A gente tem que viver no mínimo no mesmo padrão que Deus exige de nós. Faça, sede santos porque eu sou santo. Mas Ele não obriga a ser santo. Buscai a santificação. Vivei de glória em glória. Vivei em minha presença. Entra no quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto. E aquele que busca o teu Pai em secreto, encontrá-lo-á. Vamos parar de querer perfeição das coisas, quando Deus não precisa da nossa perfeição. Ele só precisa da nossa presença diante dEle. As coisas não precisam ser perfeitas, porque Deus não precisa que sejamos perfeitos para estar na presença dEle. Ele só precisa da nossa disponibilidade, levantar a nossa fé, nossa mão e declarar que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Quer viver o máximo de Deus? Quer viver o relacionamento com Ele? Quer viver a intimidade com Ele? Levanta a mão e declara que Ele é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Eu conheço uma pessoa que disse assim: eu vou aceitar Jesus um dia, mas eu preciso parar com esse pecado. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, aceita Jesus com o pecado, e só precisa querer mudar. Não precisa ser perfeito para estar na presença dEle, mas vem imperfeito mesmo, vem sujo, mas vem melado todinho, porque só Jesus tem o poder para lavar de todo o pecado e entregar branquinho na presença dEle. Não tem lavagem, não tem banho que tira o nosso pecado. Só o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos lava de todo o pecado. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Ei, Deus nos amou, e por conta disso Ele nos deu o seu Filho. O João capítulo 3 versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sofreu a perda do seu Filho porque nos amou. Vocês entendem isso? Que porque Ele nos amou, o seu Filho morreu. Imagine você amar alguém a tal ponto que você esteja disposto a viver a perda do seu filho.
mas não tem amor certo. Eu não tenho nem filho ainda, eu digo que como homem não tem amor certo que me faça perder o amor do meu filho. Mas não tem como, macho. Deus amou tanto a humanidade. Eu queria ficar repetindo isso toda noite. Deus amou tanto você, que Ele entregou o Filho dele por você. Deus sofreu porque te amou. Estamos dispostos a sofrer para retribuir o amor de Deus. Eu falei semana passada sobre perseguição. Estamos dispostos a sofrermos pelo Evangelho, pelo amor de Deus, para retribuir o amor dele. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus nos amou tanto que Cristo, além do sofrimento do Pai, sofreu em nosso lugar. Deus nos amou tanto que o seu Filho, Ele se destituiu da glória e se encarnou. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Deus nos amou tanto que o seu Filho se esvazia da sua posição de Deus, entra numa forma de carne, se humilha, se entrega. Jesus não deixa de ser Deus. Ele não perdeu a sua autoridade como Deus, até porque como homem ele venceu a morte. Mas ele se esvazia da sua posição, da sua glória, da sua posição de Deus nos céus, para viver como homem por minha e por sua causa. Deus nos amou tanto que Deus se encarna para morrer por nós. A gente não quer nem ceder o lugar para o irmão sentar. A gente não quer nem ceder a posição. A gente não quer nem ceder a liderança do departamento. O que a liderança do departamento significa comparado à glória nos céus? A gente não quer ceder qualquer coisinha por orgulho, porque eu sou. O que é que a gente é além de falho e pecador? Mas Deus nos amou tanto que Ele se esvazia da sua posição e se encarna para morrer por mim e por você. Deus nos amou tanto que em sua vida como homem Ele sofre aquilo que deveríamos sofrer. Isaías capítulo 53, versículo 5 a 7 diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Jesus Cristo, Ele paga um preço.
Ele morre por nós, as nossas transgressões transpassam a sua vida, e por amor, Ele nem abre a boca para reclamar. Deus nos amou tanto, que o Pai sofreu, o Filho encarnou, o Filho sofreu, simplesmente por nos amar. Pensa aí agora, por um momento em silêncio, que Deus sofreu, o Filho encarnou e sofreu por nos amar. É esse amor que nos alcançou. É esse amor que quer alcançar você, que ainda não foi alcançado. É esse amor que você nunca sentiu do seu pai e da sua mãe, mas que sente de Deus. É esse amor que você pede que o próximo lhe dê, mas o próximo não tem capacidade de lhe dar esse amor, porque só quem pode é Deus. O amor que você procura no álcool, o amor que você procura nas drogas, o amor que você procura no cigarro, o amor que você procura no próximo, o amor que você exige do próximo, você não vai alcançar em lugar nenhum, se não for na presença de Deus. Porque tem gente aqui que é crente, é salvo, é servo, mas não entendeu ainda o amor de Deus. Tem gente que crente, salvo, que ainda não se libertou do pecado, e quando abre a porta e entrou no quarto em secreto, não foi para buscar a Deus, foi para alimentar o pecado, foi para tentar se preencher de algo que ainda não conheceu o amor de Deus. Ei, o amor de Deus está aí para você. Não vamos ficar tentando preencher a nossa vida com o pecado, com as coisas passageiras. O amor de Deus está disponível para mim, para você, até que Ele venha. Jesus, Ele é o agente da reconciliação. Versículo 18, 19 e 21 do texto que lemos no início, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez, Cristo, pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, em todo momento do plano da salvação e da reconciliação, Ele é o agente, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a única opção, Ele é aquele que levou sobre si a responsabilidade de gerar e de ser a ponte, a ligação da reconciliação entre nós e Deus. Gente, passam anos, passam milênios, passa o tempo que for, nasce um monte de líder religioso, nasce um monte de líder filosófico, nasce um monte de líder de guerra tentando procurar o caminho, tentando procurar a vida, tentando entender a verdade, quando Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só é através dele que chegaremos ao Pai. João capítulo 14, versículo 6 diz: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão
por mim. Ei, Jesus não mostra simplesmente o caminho, Ele é o caminho. De fato, Ele nos ensina qual é o caminho. É só ler Marcos 12, Lucas 20, Ele nos ensina o caminho. Jesus, Ele nos guia no caminho. É só ler Lucas capítulo 1, versículo 79. O escritor aos Hebreus vai dizer que Ele nos consagrou um novo e vivo caminho. Mas Jesus só pode nos ensinar o caminho, nos guiar no caminho e nos consagrar um novo e um vivo caminho, porque Ele é o próprio caminho. Jesus não precisou passar no caminho antes para conhecer a direção, Ele é o próprio caminho. Jesus não precisa colocar no GPS para não se perder, porque Ele é o próprio caminho, a direção do Pai. Jesus não precisa olhar o mapa para conhecer o caminho, para vocês entenderem por onde vai. Ele é o caminho. Ei, tome a sua cruz e siga-me. Onde eu pisar, pisa também. Onde eu for, vai também. Por onde eu desviar, desvia também. Por onde eu subir, sobe também. Por onde eu descer, desce também. Porque eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai e acessar o Pai se não for por mim. Não é pastor, não é sacerdote, não é gente que canta, não é político nenhum, não é direita, não é esquerda, não é nada, é só Jesus. Fica um monte de gente brigando para tentar discorrer qual é a verdade. A verdade é essa, a verdade é essa, quando a verdade é simplesmente Jesus Cristo de Nazaré. Estamos em pé de guerra em casa, porque a esposa tem uma verdade e o marido tem outra, quando na verdade os dois deveriam viver uma só verdade, Jesus Cristo. Filho tem uma verdade e o pai tem outra, quando na verdade, através da paternidade e da filiação, deviam viver a verdade, Jesus Cristo. Igrejas brigam pelos membros, igrejas brigam e tramam contra aqueles que estão do outro lado, quando na verdade deveriam viver simplesmente o que pregam. As nações estão em guerra porque cada um tem a sua verdade. As religiões estão em guerra porque cada um tem a sua verdade. As pessoas vivem em guerras civis porque cada um tem a sua verdade. E a maior verdade não obriga ninguém a segui-lo. Ele só fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, porque Jesus fala que eu sou a porta das ovelhas. Só que Ele não obriga ninguém a passar pela porta. Fica um monte de gente dizendo, tentando obrigar que a minha verdade é melhor que a sua, quando na verdade o detentor da verdade não obriga a ninguém a entendê-lo como verdade. Ele só declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja não deve brigar com o próximo para empurrar a verdade de goela abaixo. A briga da igreja é com as potestades do inferno. Temos que invadir e derrubar as portas do inferno e saquear as almas que todos os dias estão sendo lançadas no inferno. Não ficar brigando por placa de igreja. Do que adianta? Me mostra um motivo que adianta ficar brigando por posição, por liderança, por placa de igreja, por ovelha. Se a ovelha, gente, está no campo e passou pela porta de Cristo, glória a Deus, esquece aquela ovelhinha e vai buscar aquela que está perdida. Pelo amor de Deus. Fica todo mundo olhando para a pastagem do outro, quando tem aí. A colheita é muita, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas ceifeiro fofoqueiro e invejoso tem demais. Fica cada um querendo levar a ovelha do outro, quando na verdade a ovelha não é minha e nem a sua. A ovelha é de Cristo Jesus, o nosso maior pastor. O nosso pastor
é Jesus. Nós só somos dispenseiros da sua palavra, dispenseiros das boas novas, embaixadores do seu reino aqui na terra. Ninguém é dono de terra nenhuma, não. Fica todo mundo bancando fazendeiro quando ninguém é dono de nada. O nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Pai é Jesus Cristo. Não vamos ficar tentando entrar ou se colocar na posição que só pertence a Ele, porque Ele é o agente da reconciliação de Deus conosco e de nós para Deus. Nós vamos ver que João capítulo 10 diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem, achará alimento, achará tranquilidade, paz, a eternidade na presença de Deus. Jesus Cristo nos reconcilia com Deus através da sua morte. Quando Deus criou o universo, Ele falou e tudo se fez. Ele abriu a boca e tudo se formou. Quando Ele criou o homem, Ele formou o homem do barro, a sua imagem e semelhança. Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Ele entregou do seu espírito para nós. Ruach é o termo que indica fôlego de vida. É uma parte do Espírito de Deus que está em nós. A essência de Deus é manifestada em minha e em sua vida. A essência de Deus está em nós. O Espírito de Deus faz de nós morada, templo, lugar santíssimo. Não é mais o templo, mas somos nós que somos templos do Espírito Santo. Tudo isso porque Jesus Cristo morreu e nos reconciliou com Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 39 diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não foi qualquer preço que Jesus pagou. Foi o preço da morte. Foi o preço do pecado. Nenhum de nós teríamos a capacidade de nos reconciliar com Deus. Nós vamos ver quando João tem a visão em Apocalipse capítulo 5. Ele diz que ele procurou e não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que houvesse a autoridade de abrir os selos. E ele se entristeceu. Mas o anjo disse para ele: não temas, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, esse tinha o poder e tinha a capacidade, e tem a capacidade continuamente de ter pago pelos nossos pecados. Foi através da morte de Cristo que Ele nos reconciliou com Deus. Através da morte do seu Filho, Ele reconciliou a humanidade com Ele. Então é através da morte de Jesus que fomos reconciliados. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Aquilo que pertencia a nós, o nosso pecado, Ele colocou tudinho sobre Ele. Deus colocou na conta de Cristo o nosso pagamento. A gente fica alegre
Eu particularmente eu gosto demais de sair com meu pai. Ele sempre paga a conta. Mas é bom demais. Pai, bora comer uma pizza? É certeza que não paga. Eu fico feliz da vida. Agora imagine quão bom deve ser não pagar o preço do pecado. A gente valoriza um McDonald's pago para a gente, mas a gente esquece de valorizar o preço do pecado que foi pago por nós. A gente valoriza quando ganhamos um presente. Ganhei um tênis da minha esposa. Tá querendo, nem paguei. Mas a gente esquece de valorizar o preço do pecado que foi pago integralmente por nós. A gente valoriza a feira que foi paga, valoriza a consulta que foi paga, valoriza o plano de saúde, valoriza o trabalho, valoriza o salário, valoriza tudo. A gente só esquece de valorizar o maior preço que não poderíamos pagar, o preço pelas nossas vidas. A gente até pode pagar pelas coisas, mas por aquilo que não tínhamos a capacidade nenhuma de pagar, Jesus pagou por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que deveríamos ter passado. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a amargura, toda a ira de Deus que deveriam ter sido colocada sobre nós, Ele levou sobre si. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito, levou sobre si a nossa maldição e se pendurou no madeiro para nos resgatar. Ele foi morto e transpassado por pregos, coroado com a coroa de espinhos, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, e se fez sobretudo maldito aquele que for pendurado no madeiro. Éramos nós que deveríamos ter sido pendurados no madeiro, éramos nós que deveríamos passar a eternidade no inferno, mas Ele se fez maldito por minha causa e por sua causa. Jesus levou sobre si toda a conta. Jesus, Ele não teve medo dos espinhos. Quando Ele fala assim: Pai, passa de mim esse cálice, não é o cálice da dor. Ele não estava com medo dos espinhos, Ele não estava com medo das chicotadas, Ele não estava com medo da cruz, Ele não estava com medo dos pregos transpassando a mão e os pés, Ele não estava com medo das cusparadas, do espancamento, da zombaria. Ele estava com medo porque Ele conhecia o Pai que tinha e conhecia a ira do seu Pai. Mas Jones, Jesus bebeu do cálice da ira de Deus? Bebeu. O cálice que era para nós termos tomado, Jesus bebeu. Jesus conhece o Pai que tem, Jesus conhecia a consequência da ira de Deus, e Ele levou sobre si a ira que era para nós termos levado sobre nós. Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai dizer que dura coisa é cair na mão do Deus irado. Não sou eu que disse, é o escritor aos Hebreus que é dura cair na mão do Deus irado. Sobre isso Deus, Jesus Cristo, levou sobre si a ira, o cálice da ira que era sobre nós. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade, contra toda impiedade e perversão
dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se coloca de pé, por favor. Jesus, ele bebeu do cálice que era para nós. Ele levou sobre si toda iniquidade, e a ira que era para aqueles que vivem em injustiça e iniquidade, ele levou sobre si e tomou. Porquanto, quando Jesus passa e ele fala: Jesus, Pai, passa de mim esse cálice. Ele está dizendo assim: a tua ira dói, machuca, é pesada, mas que não seja como eu quero, mas que sejas como tu queres. O que Deus queria, acima de tudo, era a nossa reconciliação. A ira era uma consequência, a cruz era o meio para chegar na reconciliação. Para isso era necessário que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados, mas pela graça de Deus, em Lucas capítulo 23, versículo 44 a 46, diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. No mesmo relato, João capítulo 19, versículo 30 vai dizer: quando pois Jesus tomou o vinagre, bradou: está consumado. Está consumado indica: bebi do cálice, paguei o preço. O preço foi pago por minha e por sua alma. Jesus pagou o preço. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus desceu e tomou as chaves. Jesus venceu a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está inferno? O teu aguilhão. Não mais está nas mãos de Satanás a nossa vida, mas agora está nas mãos de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e aquele que vive e reina para todo sempre. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus Pai que estás nos céus, estamos em tua presença para te louvar, te agradecer, te engrandecer e declarar que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Salvador da nossa vida. Pai, agora em tua presença como igreja, como noiva do Cordeiro, nos permita te pedir: alcança aqueles que ainda não reconhecem o Senhor como Salvador da vida deles. Que eles possam conhecer, Pai, o teu amor, que eles possam conhecer a justificação, que eles possam conhecer a reconciliação, que eles possam compreender a oportunidade que tem de estar em tua presença e viver um relacionamento contigo, Pai. Senhor, não somos merecedores do teu amor, não somos merecedores, Pai, da tua misericórdia, não somos merecedores da tua graça, e mesmo assim o Senhor nos ama. O Senhor não nos ama porque nós o amamos primeiro, mas só temos a oportunidade de amá-lo porque o Senhor nos amou primeiro. O nosso amor é consequência do seu, a nossa vida é consequência da sua, a nossa oferta é consequência da oferta que o Senhor deu em seu Filho, a nossa vida como sacrifício é consequência da vida de Cristo como sacrifício, a nossa. Não há preço que seja pago
que não foi pago pelo teu amor. Não tem preço que não tenha sido pago. Se não foi pago pela tua vida morta na cruz do Calvário, não tem a maldição que esteja de pé sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, que não tenha sido paga sobre o madeiro. Não tem maldição, não tem mão de Satanás, não tem demônio que toque em nossa vida, porque só acontece isso com a sua permissão. Senhor, não tem palavra de maldição lançada que não seja quebrada pelo teu amor. Não tenha profecia lançada por Satanás que não tenha sido quebrada pelo teu amor. Não tem armadilha plantada por Satanás que não tenha sido quebrada pelo teu amor. Não tem seta lançada nem de dia nem de noite que não seja cancelada pelo teu amor. Não tem demônio nenhum que nos alcance sem o teu amor nos protegendo. Os teus anjos se acampam de dia e de noite. A tua sombra nos protege. O teu sangue nos lava. O teu sangue nos limpa. O teu sangue nos salva. O teu amor nos alcança todos os dias. Senhor, a tua obra na cruz nos alcançou, e a obra continua continuamente nos reconciliando consigo todos os dias. Não somos merecedores, não temos capacidade de pagar, mas o Senhor pagou o preço pelas nossas vidas. O Senhor pagou o preço pela nossa família. O Senhor pagou o preço pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos. Não tem filho desviado que não seja alcançado pelo teu amor. Não tem pai desviado que não seja alcançado pelo teu amor. Não tem mãe desviada que não seja alcançada pelo teu amor. Não tem droga, não tem álcool, não tem maldição que nos afaste do teu amor. Não tem nada que nos afaste da tua presença. Não tem nada que possa quebrar, que possa desintegrar, que possa romper a nossa relação contigo. O nosso coração pode até tentar se desviar, mas o teu amor nos atrai. O teu amor nos atrai ao teu caminho. Não tem qualquer outro caminho se não seja a tua presença, Jesus. É por ti, é para ti, e tudo é por ti, porque tudo pertence a ti. O nosso amor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família está sendo entregue em tua presença. Nos guia, nos guarda e glorifica o teu nome em nossa vida. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, e sou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, e sou preso ao teu amor. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2 assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus.
Versículo 2: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo está dizendo duas coisas: que a morte de Cristo, a reconciliação e a graça que nos foi dada, que não seja em vão. Porque se vivemos em rebeldia, se vivemos longe da presença de Deus, se não temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a graça de Jesus se torna em vão em nossa vida. Dessa forma, sobremodo, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. É o que Paulo está dizendo. Então, dessa forma, através das palavras de Paulo, através da morte de Cristo e da sua graça, se há alguém que não foi alcançado pela morte de Cristo e não vive debaixo da graça, que ele está vivendo a vida de forma vã, sem objetivo nenhum. Se você entende que o amor de Deus é para você, e que entende que hoje é o dia oportuno e que amanhã pode ser muito tarde, vem até aqui à frente. Deus falou com algumas pessoas. Hoje pode ser muito tarde. Deus abençoe. Deus abençoe. Esteja alguns irmãos aqui com eles, por favor. Hoje pode ser o último dia. Hoje pode ser o último dia de todos. Hoje pode ser o último dia na sua vida. Não tem sentido viver a graça de Deus. Não tem sentido receber a graça de Deus se não for para viver para a sua glorificação. Sentido viver a vida, não tem sentido viver a vida se não for para glorificar a Deus. A nossa vida não é para simplesmente viver de forma aleatória. Não fomos criados para sermos médicos, políticos. Fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Cristo e glorificar o seu nome aqui na terra. Temos dons, capacidades, mas de nada serve se não for para ser usado na presença de Deus e por Ele. Tem mais alguém? Hoje é o dia oportuno. Ontem já foi, não volta. Amanhã não conta com ele, porque não existe. O único momento oportuno é agora. Mas Jones, eu tenho tantas coisas. Você consegue em Cristo. Você consegue por Cristo. Você consegue através de Cristo, porque Ele te amou e te capacitou e te reveste todos os dias. Deus te fará muito mais daquilo que você pensa e sonha, se estiver na presença dEle. Na Bíblia não fala, só fala uma vez que o céu está em festa. Você não vê o céu festejando o tempo inteiro. Você só vê em um momento, quando um pecador se arrepende. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os anciões, o céu está em festa por um pecador que se arrepende. Eu não sei se alguém já fez festa. Eu não sei se alguém já fez festa para vocês. Eu não sei se alguém já comemorou o seu aniversário, mas o céu está em festa por sua causa. Eu não sei se Deus já falou, se o seu pai
se a sua mãe, se algum responsável te valorizou. Talvez você tenha sido desprezado a vida inteira, mas Deus está dizendo que Ele te ama, te salva e te completa, que Ele quer se relacionar contigo todo momento. Ele te ama, Ele ama vocês, e nele vocês encontrarão a vida plena e completa. Vou pedir e convidar mais uma vez. Tem mais alguém? Não?